Vamos falar um pouco da França e da Declaração dos Direitos do Homem, não por qualquer apego à estrutura rígida da exposição, mas porque eu acho que tem coisas. Primeiro, eu recomendo que vocês leiam esse documento, porque insisto na lição do Canotilho. No momento que a gente está um pouco perdido, voltar para documentos clássicos. E que é um documento clássico? É um documento que permanece no tempo, que é capaz de prover respostas, porque ele foi pensado para ser o pacto, para ser expressão de um pacto importante. Eu destaquei aqui dois artigos. Um é esse, a lei é a expressão da vontade geral. Isso está baseado, essa vontade geral, noção tirada diretamente da obra de Rousseau, mas ele descreve muito as condições dessa força da vontade geral. E a força da vontade geral depende, ele não usa essa expressão na obra dele, mas depende da participação. Depende de. A vontade geral é um documento, é um conceito que depende da capacidade de trazer para dentro as diferenças. Ele até uma frase do Rousseau que eu acho muito forte, ele diz: a vontade geral é a soma das diferenças. Ela não é a soma ela não é só a convergência dos que pensam igual. Ela é forte na medida em que ela consolida as diferenças numa sociedade. Então, quando a gente diz a lei, e isso tem a ver com o sentido político da lei. E isso é importante a gente falar numa classe de direito administrativo, porque, às vezes, no direito administrativo, como existe uma profusão de normas administrativas, a gente tende a deixar para segundo plano a diferença a diferença do caráter político das normas, como se a norma administrativa pudesse fazer tudo o que a lei faz. Tem uma importância naquilo que vem da lei, não é só porque está na Constituição, por conta da hierarquia, etc., por conta do sentido político. A lei é aquilo que vem da representação política. E por mais que nós sejamos críticos à composição do nosso legislativo, eu acho que a gente tem que ser crítico, isso faz parte daquele comentário que eu fiz anteriormente, como o direito eleitoral virou uma coisa de especialista, ou talvez o contrário, aquilo seja uma consequência. Como a gente não se importa muito com as eleições, então né, as eleições resultam na chegada ao parlamento de umas figuras bizarras. E não me venham dizer que o parlamento é a imagem e semelhança da sociedade brasileira. Não é. O parlamento é a imagem e semelhança dos 1000 casuísmos que existem na legislação eleitoral, na legislação partidária, e nessa dificuldade, nesse fosso que foi criado entre o cidadão e os representantes, e que torna possível, então, a eleição de figuras bizarras, a permanência de figuras bizarras. Né? Eu acho que o direito público ele tem que caminhar para uma simplicidade, e a própria representação também. Ela tem que ser de fato, o canal de comunicação entre o povo entre o povo e o poder. Então, a gente lê essas expressões buscando seu sentido histórico mais profundo, renova aquilo que a gente tem que saber para essa transformação do direito público. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou por meio de representantes. Então, aqui já tem a ideia da democracia direta ou a democracia representativa, a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer proteja, quer puna. Então, vejam como tem aí, são coisas seminais. Quando a gente fala do Estado de Direito, são esses documentos que a gente tem que ler, porque foi aí que foi forjada essa ideia. A lei é a mesma para todos, quer proteja, quer puna. Não pode ter quebra de isonomia, não pode ter privilégio, não pode ter furar fila da vacina, porque a lei é uma só para todos, quer proteja, quer puna. Fez uma regra, todo mundo tem que seguir. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos. Vejam, isso que a Constituição de 88 escreveu, a Constituição nossa escreveu isso no artigo 37, em 1988. Nós sabíamos por que escreveu isso, que precisa de concurso público ou processo seletivo para cargo público. Porque nas empresas estatais era uma festa, era o mundo dos apaniguados. Né? Então foi preciso escrever isso na Constituição. Na França isso foi escrito lá atrás. Por quê? Porque sob o regime anterior, no ancien regime, é óbvio que era um regime de privilégios, de famílias. Não é porque os franceses são iluminados, ao contrário, eles viveram há mais tempo a necessidade de fixar uma barreira legal, de ter um compromisso que barrasse isso que era considerado indesejado. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e empregos públicos, segundo sua capacidade, e sem outra distinção a não ser a das suas virtudes e talentos.
Isso é a proto-afirmação da meritocracia, embora eu acho que nós temos que ser extremamente críticos à ideia de meritocracia quando ela oculta, né, quando a gente fala em meritocracia, e oculta o fato que o ponto de partida das pessoas é muito diferente. Por que as cotas são importantes? E hoje acho que arrefeceu muito o discurso daqueles que contrariavam as cotas. Porque em uma é evidente que o ponto de partida é diferente, né? Tem gente que começa como se fosse fazer uma corrida e um já sai 100 metros na frente do outro. Então, a gente reconhece que quando não há outra distinção a não ser virtudes e talentos, nós estamos diante da igualdade. Se há outras distinções, que é o ponto de partida, que é o background familiar, aí você tem que compensar e tem que ter isso em mente, tem que foco. Tá certo? Mas a ideia da impessoalidade está aqui nessa declaração. O artigo 16, que é um artigo muito celebrado e muito repetido, e, na minha opinião, nem é o mais importante. O artigo 16 é o último. Então, leiam esse documento, que é muito curto, tem texto em português, fácil de achar, se tiverem dificuldade eu passo, que está no meu Moodle dos meus alunos de primeiro ano, e com isso eu não quero dizer, eu acho que, na verdade, eu repito isso na pós-graduação, acho que é um documento que todo mundo devia conhecer. Mas o artigo 16 diz: toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Esse artigo é muito interessante, porque ele foi escrito na França. Ora, com que autoridade a França falava de outras sociedades? E aqui já estávamos há mais de 100 anos da Paz de Westfália, portanto, o Estado Nacional estava plenamente consolidado. Mas isso ficou como princípio para a história, que toda a Constituição, então, trata desses dois assuntos, os direitos e a separação de poderes. E a separação de poderes é muito mais do que, não é uma questão funcional de distribuição de atribuições, é realmente o exercício dos freios e contrapesos, os checks and balances. Mas esses checks and balances, na verdade, vão aparecer com muito mais nitidez na Constituição americana, que é o terceiro exemplo, é o terceiro caso, é a terceira experiência importante para moldar esse Estado liberal que emerge das revoluções burguesas. E a Constituição americana tem para nós um papel muito importante, porque ela é a matriz do nosso período republicano. A Constituição americana, então, é uma construção. Vejam que esses três documentos, eles são uma inovação, uma criação institucional. E como a gente perde um pouco isso, a gente está atrás de modelos e tal. Ali era uma criação baseada na política. Então, a Constituição americana, como documento jurídico, ela tem uma estrutura interessante, porque ela também é um documento muito curto e tem até uma razão que torna muito fácil, pedagogicamente, usar esses documentos. São coisas curtas que os alunos podem ler num prazo curto. Também recomendo a vocês que leiam a Constituição americana. É curta, tem 7 artigos. Os artigos são divididos em seções, mas é muito interessante entender a estrutura. Ela começa tratando do poder legislativo, que é muito emblemático. Eu dou um curso lá na Faculdade de Direito chamado Teoria do Estado Brasileiro. Eu peguei a TGE e apliquei ao Brasil, um curso dado em 2 semestres, uma matéria optativa para os alunos da graduação, e eu faço exatamente esse percurso pelas Constituições brasileiras. E é muito interessante olhar os preâmbulos da Constituição e tentar ler uma Constituição pela sua estrutura. Eu vou daqui a pouco destacar isso na Constituição de 91, que é a nossa Constituição republicana. Como é que o preâmbulo e o início mostram um pouco o que é o projeto constituinte, quem é que tem mais peso, o que está pesando, qual é o fator determinante. E aqui, visivelmente, o estabelecimento do poder legislativo era a grande inovação. Por isso que isso é uma Constituição liberal também, faz parte desse movimento das Constituições liberais. Então, ele começa com desenho do poder legislativo, lembrando que os Estados Unidos tinham passado entre 76 e 87, que é a data da aprovação da Constituição, tinha passado pela experiência das 13 colônias independentes. E todas elas tinham um parlamento forte, mas elas se ressentiam de, primeiro, não ter condição de se defender da Inglaterra, que estava em guerra com elas, que não aceitava a independência. E tinha muitas dificuldades, e aí eles fazem a Confederação da Filadélfia, a Convenção de Filadélfia, e se reúnem para produzir esse novo texto, que depois tem que ser submetido à ratificação, que é outra inovação que vai orientar exatamente, e vai ser orientado o processo de ratificação por esses textos famosos que vieram a ser conhecidos como The Federalist Papers, escritos por essas 3 figuras emblemáticas, que são 3 dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos.
todos eles depois vieram a ser figuras importantes. Um foi secretário do Tesouro, um foi presidente e um foi juiz da Suprema Corte. Né? Então, levaram esse pensamento e essa experiência para frente. Então, no caso da Constituição Americana, esses 7 artigos trata primeiro do Poder Legislativo, depois do Executivo, depois do Judiciário, e ali é prevista a Suprema Corte. Isso era uma inovação, uma Suprema Corte com esse poder que vai ser estabelecido depois no caso Marbury versus Madison, logo no começo da vida constitucional americana, 1803. Isso era uma inovação, isso não tem nada parecido. A França, até hoje, não considera o poder judiciário um poder à altura dos outros, porque eles têm a experiência dos juízes do período do absolutismo, que eram verdadeiras. Ali sim você tinha o patrimonialismo, conduziam a justiça como uma questão privada. O judiciário nos Estados Unidos é outra estrutura, aquilo é uma grande inovação, e a Suprema Corte é uma grande inovação. E a estrutura federativa vem depois no artigo 4º, né, falando dos estados, mas nem não tem uma enunciação dos estados. Ainda assim, os Estados Unidos se consagram depois pelo governo congressual, que vai ser a tônica no século XIX. Bom, depois, alguns anos depois, vai ser aprovado o que eles chamam de Bill of Rights, que são as 10 emendas, que são aquelas que são mais disseminadas, né? A liberdade de expressão, a segunda emenda, que é direito de portar armas, a emenda que trata do devido processo legal, a emenda, enfim, tem várias que eles chamam de emendas, mas é a Carta de Liberdades, né? Para completar aquela ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eles já tinham, então, a organização do poder, e os direitos vêm depois nesse outro documento. Então, We the People é o começo da Constituição Americana. Eu quis fazer alguns destaques para pensar no seguinte. Ela começa, We the People, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita. Então, veja, o que aqui é o federalismo por agregação. Estavam reunindo os estados, que eles tinham passado. Então, em 76, é proclamada a independência dos Estados Unidos. Então, 13 colônias se tornam independentes. Cada uma conduz o seu governo. E, como eu disse, eles tinham o problema da guerra e tinham vários problemas, e eles avaliam que, isoladamente, eles não iam conseguir enfrentar. Então, na Convenção da Filadélfia, algumas figuras, lideranças importantes, se reúnem e decidem, e discutem o processo de união, que era um processo muito complicado, porque nenhum deles tinha poder para isso. Eles não tinham sido eleitos porque se reunir, formar o país dos Estados Unidos, significava abrir mão da própria soberania e dissolver os estados. A gente sabe que o último ato de soberania de um estado é abrir mão da própria soberania. Foi isso que eles fizeram. Por isso é que precisou ser feito o processo de ratificação, que é, até hoje, empregado no processo de emendamento da Constituição Americana. Então, as emendas da Constituição Americana realmente são difíceis, porque elas precisam ser submetidas ao processo de ratificação. No entanto, você tem mudanças substanciais, como a questão do racismo, em 1896, uma interpretação do Supremo, da Suprema Corte, avaliza, confirma o racismo, e depois uma interpretação em 1954 vai reverter aquela interpretação. Então, não é o processo de emenda, mas é o processo da Suprema Corte. Será que a interpretação é melhor do que o processo de emendamento? Eu tenho minhas sérias dúvidas. Acho que não, enfim, são papéis diferentes, são coisas para a gente pensar. Mas então eles se reúnem a fim de formar uma união mais perfeita, que é uma união de estados. Foi completamente diferente do processo do Brasil. O Brasil já tem uma discussão federativa anterior, mas o Brasil era um país unitário, os Estados Unidos não era. Eram colônias administradas pela metrópole, se separam e depois elas decidem se unir. Por quê? Porque elas querem assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum. O grande problema era o inimigo. Vem daí a segunda emenda, o direito de portar armas. Por isso que é um direito, e a despeito de existir um movimento forte nos Estados Unidos pela restrição das armas em função daqueles massacres, os defensores das armas se apegam a essa base constitucional da segunda emenda. Então, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição dos Estados Unidos da América. O primeiro artigo, e aqui eu suprimi todas as seções, porque ia ficar longo demais,
eu queria só fazer um destaque. Todos os poderes legislativos conferidos por essa Constituição são confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e uma Câmara de Representantes. Isso vai ser copiado na Constituição Republicana de 1891. E é interessante que a experiência do federalismo americano vai ser inspiração para o Brasil, inclusive no período monárquico. O Brasil, eu já contei para vocês do malogro da Constituição de 24, né, acabou sendo uma Constituição outorgada, baixada de cima para baixo por Dom Pedro I, mas aquilo não vai ser aceito pelos brasileiros. Né? O fato é que Dom Pedro I, menos de 10 anos depois, é obrigado a abdicar. Vai abdicar em 1831. E aí vai o período da regência, que é um período muito rico da história brasileira, entre 1831 e 1840, quando vai acontecer o golpe da maioridade. E é uma experiência em que, então, a regência tenta refazer o pacto político no Brasil. E uma das coisas que ela tenta introduzir é a monarquia federativa. Chega a ser aprovado na Câmara, na época, a monarquia federativa. Só que depois o Senado barra. Então, no Brasil, essa aspiração pela federação é muito antiga. Para também a gente não dizer que no Brasil foi tudo artificial. Tinha uma demanda, a dimensão territorial sempre foi grande, tinha especificidades nas várias regiões. Mas o processo de formação dos dois países foi distinto. Para seguir e tentar fechar pelo menos essa parte, o Poder Executivo será investido em um presidente dos Estados Unidos e seu mandato será de 4 anos. Então, isso é uma inovação. Não tinha presidencialismo até lá e com esse mandato a prazo certo. Vejam que não adianta você fazer uma regra dessa se você não tem um pacto político por trás. E aí é interessante para a gente entender um pouco, para a gente prestar atenção na questão da geopolítica, é por que o presidencialismo está, por exemplo, nos países da América Latina. Os países europeus, raros são presidencialistas, a maior parte é parlamentarista e ainda conservam antigas monarquias. A Espanha conserva a monarquia, a Bélgica, a Dinamarca, a Inglaterra. Por que foi possível conservar monarquias? Porque são monarquias constitucionais, são monarquias limitadas e têm efeito quase decorativo, às vezes um efeito de estabilidade política. Mas então, a política explica isso também, a escolha de certo modelo. E, por fim, a inovação que eu quero destacar é essa que eu já acabei comentando a propósito das perguntas, que é a criação da Suprema Corte. O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido na Suprema Corte. Isso não tinha na França, porque, como eu disse, a atribuição da justiça era uma atribuição da nobreza, então ela nunca não tem. Por isso que foi criado o Conselho de Estado e o direito administrativo. Ele não subordina, isso foi uma criação de Napoleão, ele não subordinava as questões de direito administrativo aos juízes. Por quê? Seriam aqueles juízes da nobreza, seria impossível fazer qualquer modernização do país se dependesse dele. Ele fez depender de uma outra estrutura, que é o Conselho de Estado. Então, Napoleão cria também a Corte de Contas e cria o direito administrativo com essa estrutura separada por essa justificativa. Nos Estados Unidos, tem uma outra questão, aqui tem uma coisa interessante de destacar, que é os juízes, tanto da Suprema Corte como dos tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem servirem. Não tem aposentadoria por prazo certo. Então, às vezes, o juiz fica velhinho e ele está lá. Eu recomendo para quem quiser, especialmente para as mulheres, que assistam o documentário RBG, sobre a ministra, a juíza da Suprema Corte, a Ruth Bader Ginsburg, que faleceu o ano passado, né, e que o Trump rapidamente quis substituir para pôr um juiz conservador. E, para surpresa dele, a Suprema Corte não sacramentou para mostrar como é que o Estado de Direito é forte. O Trump achou que ele poria mais um juiz e que isso ia facilitar a maioria que ele tivesse quando precisasse discutir a lisura das eleições. E não aconteceu. O documentário é RBG, que são as iniciais da Ruth Bader Ginsburg. E eu acho que está na Netflix. Tem uma versão romanceada, tem uma versão água com açúcar disso aí. Mas é muito bacana o documentário da Ruth Bader Ginsburg, que mostra que ela já era uma velhinha de 80 anos, as primeiras cenas do documentário, então ela fazendo ginástica. Ela com um personal trainer, joga bola, faz musculação e tal, porque ela precisava se manter ativa, firme, não tem aposentadoria, morreu com 80 e tantos anos, e ela queria bem servir para continuar
no judiciário lá. Também eu uso isso, e o documentário, que eu acho que vocês vão gostar se virem, vão notar, ali tem várias questões, a questão do feminismo, a importância dela chegar à corte, né? Eu não sei se ela foi a primeira, acho que não sei se foi a primeira mulher, não sei, talvez tenha sido. Depois veio a Sônia Sotomayor. Então, a questão das mulheres, como ela demora. Aliás, ela começa usando uma expressão que é interessante também para pensar no racismo. Ela começa dizendo: tirem os pés do nosso pescoço e nós seremos livres. E vejam que é aquilo que foi feito com o George Floyd, né, que despertou aquela ira contra o racismo nos Estados Unidos, aquela selvageria do policial que põe o pescoço para imobilizar alguém. E eu não sabia disso, aí eu vi o filme da Ruth Bader Ginsburg e ela começa dizendo: tirem o joelho do nosso pescoço e nós seremos livres. E aí conta, então, ela é uma juíza que chega nomeada pelo Clinton, tinha tido uma carreira brilhante em defesa das mulheres, até porque ela tinha tido certas dificuldades para se inserir no mercado profissional nos Estados Unidos. E aí outra coisa que tem é que ela chega na Constituição, ela chega na Suprema Corte como uma juíza relativamente conservadora num universo de juízes liberais. Com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais liberal. Ela vai e isso explica por que ela não quer sair da corte. Que era importante a Sandra Day O'Connor, eu tinha dúvida, certo? Então acho que ela foi a segunda juíza da Suprema Corte. E ela então vai ficando cada vez mais liberal, um pouco porque ela vai ficando liberal, mas porque a corte vai ficando conservadora também. Então tem algumas decisões como essa que eu falei em 2000, se eu não me engano, 2009, que valida a maior presença do poder econômico nas eleições americanas, que os juristas progressistas consideram um desastre, né? um tiro no pé da democracia americana. Então, para mostrar que a Suprema Corte também tem seus problemas e também tem maneiras de compor, mas você tem a própria força da instituição, né? À medida que ela vai proferindo suas decisões e se exercitando, ela vai ficando mais forte. Bom, para terminar, a Constituição Americana, então a menção aos estados aparece no artigo 4º. Não tem uma grande declaração sobre os estados. O que tem é a regra de que os cidadãos de cada estado terão direito nos demais estados, né? Imunidade recíproca, não pode ter privilégio de um estado sobre o outro, não se poderá formar ou criar um novo estado dentro da jurisdição de outro, nem se poderá formar um novo estado pela união de mais estados. O fato é que a Constituição diz pouco, mas no século XIX, quer dizer, que é o século em que se implanta essa Constituição, tem duas características do processo político americano importantes. A primeira é o chamado governo congressual. O Congresso dá a última palavra, manda. Aliás, tem um livro que fala do governo congressual. E uma outra característica do governo americano é que as questões sociais mais importantes elas estão no âmbito estadual. Então, é o federalismo dual americano que vai prevalecer até o New Deal, em que os estados têm a preponderância.